Olá, boa tarde e bem-vindos mais uma vez ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todos os domingos no canal 49, às 7 horas da tarde, e é repetido às terças-feiras, às 10 horas da noite. Bem-vindos! Eu sou o Diácono João Sousa, hoje fazendo o programa juntamente com o Sr. Padre Raul Marta. Boa tarde, Sr. Padre Marta, como é que está? Está bom? Boa tarde, João. Vamos tentando o melhor possível. Sim, senhor. Hoje é a grande festa do 5 de maio, em espanhol, para os mexicanos, mas para nós mexicanos não diz tanto. Hoje é o 6º domingo da Páscoa, não é? Isto é que tem sido passar. A Páscoa foi há pouco tempo, já hoje é o 6º domingo, domingo que vem é o domingo da Ascensão e no domingo seguinte é o domingo do Espírito Santo. Eu diria que o Natal ainda foi ontem. E já vamos no 6º domingo depois da Páscoa. Por isso é que estou velhinho. Ok, João. E o senhor, como é que vai então? Olha, graças a Deus. Já anda bem aí, sem muletas, sem bengala, sem nada? Isto deixa algumas marcas, mas a gente há que ir em frente. Sim, senhor. Mais devagarinho, e com mais calma, para não fazer muitas ondas. Sim, senhor. Ok, pois estamos então no 6º domingo da Páscoa. O senhor quer ler o Evangelho? Sim, pode ser. Na outra página atrás? Ali? Aqui. Ok. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas, e estando ainda convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficarias contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos-lo agora, antes de acontecer, para que, quando acontecer, acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor Padre, nós estamos no 6º domingo da Páscoa e o domingo da Ascensão e o domingo do Espírito Santo estão aí a chegar. Dá a impressão que na liturgia de hoje a gente já vê a Igreja fazer esta viragem de preparar o seu povo, para a vinda do Espírito Santo. Vemos aqui muitas coisas de Jesus Cristo a falar sobre o Espírito Santo, não é? Também esta passagem que lemos, que o senhor acabou de ler, vem na grande oração sacerdotal de Jesus na última ceia. E é uma despedida, não é? Jesus estava a fazer a sua despedida aos apóstolos e disse-lhes muitas coisas. E uma delas, é claro, foi na vinda do Espírito Santo que iria vir. O que é que esta passagem assim lhe diz quando o senhor lê isto? Quais são as coisas que lhe vêm à mente? Olha, João, muito sinceramente, e meus amigos, muito sinceramente, a gente não pode dizer do que é que gosta mais de Jesus Cristo ou do que é que gosta menos, porque tudo o que Cristo disse tem o mesmo valor e tem a mesma importância, mas à nossa sensibilidade e à nossa maneira de ser, há algumas coisas que nos são mais simpáticas, há alguns discursos, há algumas atitudes, etc., que nos são mais simpáticas.
E a mim, este capítulo 17 de São João é fenomenal. Esse texto de despedida, esse texto, essa oração, essa preparação, esse testamento que Cristo deixa aos apóstolos, é de uma ternura fenomenal. Sempre me caiu tremendamente bem. Ok. O que é que, de facto, é uma despedida? E há coisas que nesta despedida que Cristo faz, e ao mesmo tempo, certamente, para que eles não fiquem tristes, mas primeiro Cristo até diz, se me amasses de verdade, ficarias contentes. Estava a ler esta passagem mesmo neste momento que estava a ler, recordei-me. E nós choramos tanto quando os nossos amigos nos morrem, etc, etc. Em vez de ficarmos felizes porque vão para o Pai. E Cristo diz abertamente, se me amasses de verdade, se me amasses, ficarias contentes, porque eu vou para o Pai, não é? E nós acreditamos que tanto os nossos defuntos, é a primeira coisa, que para aqueles que ainda cá vivemos, de facto nós choramos muito mais do que ficamos alegres quando as pessoas morrem. E se tivéssemos fé, e de facto, se nós tivermos uma certa sensação à nossa maneira, mas se formos testemunhas da bondade das pessoas, e a bondade das pessoas certamente é sempre, dá-nos sempre uma carga de esperança muito maior naquilo que chamamos de salvação, etc., encontro com Deus, etc., etc. Nós choramos muito mais do que nos alegramos quando vemos partir aqueles que nós amamos. Pois o Salmo diz mesmo, é precioso aos olhos do Senhor a morte dos seus amigos. Porquê? Porque Ele vem buscar o que é seu. Nós somos dele. E quando vamos para Ele alegra-se, porque uma das suas criaturas, uma criação sua, agora vai possuir o Deus que os criou. E às vezes ainda quase que ficamos um bocadinho meio zangadinhos porque Cristo, ou Deus, veio buscar, chamar. Jesus Cristo disse, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Ele é que é lá de cima, nós estamos cá de baixo, estamos aferrados a estas coisas cá de baixo. Estamos cá em baixo e então falamos à maneira cá de baixo. É assim mesmo. Há uma outra coisa que de facto me parece bonita numa despedida. Quando nós nos despedimos uns dos outros, etc., geralmente deixamos sempre uma esperança de voltar. Eu hei de voltar outra vez, gostei muito de estar com vocês e tal, mas hei de voltar outra vez, não é? Cristo também faz mas Cristo diz que volta outra vez, mas antes de voltar outra vez, vou-vos mandar o Espírito que o Pai prometeu. É o Pai que o dá, mas recebê-lo-eis, mandar-vos-ei o Espírito. E, de facto, a Igreja, quando vai buscar para estes domingos e para este domingo, sexto, depois da Páscoa, a Igreja escolhe textos para as suas festividades, etc, etc. E, portanto, se escolhe este texto realmente para fazer a passagem para a grande festa que vem aí, que é a festa da Ascensão e do Pentecostes. Já se fala muito no Espírito Santo hoje, aqui nesta passagem. É um abrir as portas, é um apontar para, não é? Uhum. E uma das coisas que eu noto é que esta passagem é talvez das passagens mais trinitárias do Novo Testamento, em que se ouve falar do Pai e do Espírito Santo. A Santíssima Trindade está aqui em ação, em evidência. Jesus, pois, está ali presente com os seus apóstolos, mas continuamente a falar do Espírito Santo e a falar do Pai. Realmente é uma passagem muito trinitária. A gente às vezes diz, onde é que se fala da Santíssima Trindade no Novo Testamento? Olha, no sexto domingo da Páscoa. No São João. Hoje é capítulo 14, versículos 23 a 29. Mas é uma passagem... Bem, evidentemente, a expressa em palavras e a expressa em texto, mas é evidente que não há, quando Cristo falava, ou quando Cristo fala hoje, não é o Cristo que fala e os outros dois estão
estão na despensa, ou estão na sala, ou não estão aqui, não é? Há sempre aquela unidade intrínseca entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, de facto, é um texto que expressa essa ideia trinitária. Cristo diz abertamente, mandar-vos-ei o Espírito que o Pai vos prometeu. Não é? E também Cristo diz antes, quem me ama, ouve as minhas palavras, quem me ama, cumpre as minhas palavras, e as palavras não são minhas, não é? São do Pai que me enviou, portanto, o que eu vos digo, etc, etc. Realmente é um texto muito trinitário. É verdade que a Bíblia e o Novo Testamento, sobretudo nos discursos de Jesus Cristo, aparece de vez em quando estas expressões trinitárias, mas não são muito abundantes, daí que talvez alguns dos nossos telespectadores, algumas pessoas perguntam, mas onde é que se fala do Espírito Santo, etc. Fizestes bem fazer essa referência, porque São João, capítulo 14, não é? Hoje é o 14, de 23 a 29. Uma das coisas que Cristo diz acerca do Espírito Santo, diz ele que Ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu disse. Porque quando Jesus Cristo andava na Palestina a pregar, as pessoas não captavam nem metade do que ele dizia. Nem sequer os discípulos, nem sequer os apóstolos, aqueles 12, captavam apenas uma pequenina parte daquilo que Jesus ensinava. E Jesus sabia disso. E por isso, na última ceia, ele foi como quem diz a ele, olha, eu tenho-vos dito muitas coisas, vocês não entendem nada disto. Tanto é que Pedro negou, disse que não o conhecia, dali umas horas depois desta conversa. Mas ele diz, quando vier o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Então, Jesus Cristo continua a ensinar no mundo por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ainda hoje a nós, nos recorda tudo aquilo que Jesus ensinou aos discípulos naquele tempo. E até que, como já chegou a meio do programa e temos que fazer um intervalo, isto agora será uma coisa boa para a segunda parte do programa, em que a gente vai falar um bocadinho mais da função do Espírito Santo na história da nossa salvação e daquilo que o Espírito Santo faz nas nossas almas. Nós vamos ter um intervalo, já voltamos, até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Hoje é o 6º domingo da Páscoa, dia 5 de maio, e nós estamos aqui a comentar o Evangelho da missa de hoje, em que se fala muitas coisas, em que Jesus Cristo fala abertamente do Espírito Santo e de que quando Jesus for para o Pai, nos vai mandar o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, segundo nos diz o Credo, e que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. E assim, os ensinamentos de Jesus Cristo não ficaram perdidos e não foram só para as pessoas daquele tempo. Continuam hoje, porque Jesus Cristo, ao dizer isto, não estava-se a referir aos 12 e quando eles se fossem embora, quando eles morressem, acabava-se. Não, isto continua. E o Espírito Santo continua ativo hoje, podemos dizer tão ativo como no começo. É o mesmo Espírito, é o Espírito de Jesus Cristo. Continua ativo. Uma das coisas, Padre, que eu gostei de que Jesus disse isto foi: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos la dou como a dá o mundo. É interessante. Jesus Cristo faz esta promessa
que aqueles que o seguirem, aqueles que o aceitarem, aqueles que seguirem os seus ensinamentos, gozarão de uma paz que é tão grande que nem sequer o mundo a conhece. É diferente daquela que o mundo dá. Porque a paz no mundo aqui normalmente é se não nos chateiam muito, e se temos dinheiro bastante, e se temos saúde. Com licença, e se temos essas coisas todas, é uma paz, consola. A paz de Jesus Cristo é diferente, não é? E Cristo referiu-se ao longo da sua atividade diversas vezes, fazendo a distinção, reparai, chamando a atenção, o meu reino não é deste mundo, portanto, e aquilo é de um outro mundo. O meu reino não é deste mundo. E a paz, vale a pena, ou valeria a pena refletir um bocadinho, então, como é que é a paz que Cristo dá, deixo-vos a minha paz, dou-vos a minha paz, e como é que é realmente a paz do mundo. A paz do mundo, de facto, é como disseste, tem os seus, assenta em pilares muito diferentes da paz de Jesus Cristo, que Cristo promete e deixou aos seus. Para já, uma paz baseada no perdão. No perdão, na misericórdia, na ternura dos sentimentos, etc. O mundo dá uma paz, como dizes, pelo bem-estar, pelo prazer, pela tranquilidade, pelo dinheiro, pelo poder, mas também dá uma paz pela extinção do inimigo. Não é? A paz, muitas vezes, que o mundo dá é o poder físico e o poder do dinheiro e o poder da autoridade, etc., etc., que elimina ou que obriga a calar ou cala a boca aos mais pequenos, etc., etc. É a extinção do inimigo. Cristo dá uma paz baseada no amor, na misericórdia, até manda perdoar e manda amar os inimigos, rezar por eles, sem dúvida nenhuma. etc. Eu penso que os santos são as pessoas que mais paz gozam neste mundo. Não falando já no outro mundo que há de vir, mas já neste mundo. Porque este rebuliço da vida, estas tribulações, todas as dificuldades, andam um bocadinho na superfície da vida, mas lá no íntimo há uma paz e um gozo e uma alegria que vem do Espírito Santo e que o mundo não atinge. É como diz São Paulo, quem é que nos pode separar do amor de Cristo? Nem a espada, nem a nudez, nem nada. Nada nos pode separar do amor de Cristo. Estou pensando, por exemplo, em São João da Cruz, não é? Um dos maiores místicos de toda a história da Igreja. E, no entanto, o que ele sofreu às mãos dos seus confrades, não é? Que o raptaram e o esconderam num convento durante 8 meses, lhe deram pancadaria, davam-lhe porrada quase todos os dias. Ele, quando fugiu, ele deitou-se da janela abaixo, depois de 8 meses, conseguiu escapar, mas ele trazia marcas que ficaram para o resto da vida. O diretor lá do convento deu-lhe um dia uma carga de porrada que deixou-lhe marcas para o resto da vida. E, no entanto, é um dos maiores santos da história da Igreja, porque é um dos doutores. É um doutor da Igreja Universal, quer dizer que tem alguma coisa a dizer à Igreja inteira. E escreveu livros que são grandes marcas. No entanto, era um homem interiormente de uma grande paz e de uma grande alegria, que só pode vir de Jesus Cristo. O João acaba de dizer uma palavra que era importante no resumo de tudo isto. Interiormente. Também há uma paz interior, uma paz do coração, uma paz da consciência. E certamente também quando Cristo, neste diálogo com os seus, nesta despedida também e nesta paz que nos deixa, Cristo também se refere não apenas à paz social, à paz entre as nações, à paz entre os homens. Cristo refere-se também a cada um. A pessoa que vive do amor, haja o que houver, haja os inimigos, haja os que não o compreendem. São João da Cruz era tido quase pelos seus confrades como um tolinho, um místico que geralmente vive num outro mundo,
vive numa estratosfera, e então era julgado como um patetinha, como um poeta, daqueles poetas loucos, etc, etc. Esse místico incompreendido. Geralmente os santos são quase sempre fortemente incompreendidos e não aceitos, só são santos depois da sua morte, muitos anos. Mas creio que também há, de facto, esta paz interior, que é fruto do amor. Quem ama não teme. Além disso, também há um aspecto que Cristo sabia bem do medo, do temor dos seus amigos quando ele subisse aos céus ou quando ele desaparecesse, etc. Portanto, diversas vezes, não temeis, eu estarei convosco, não temeis, etc. A paz é a liberdade do medo. Quando os apóstolos, quando vimos nestes domingos atrás, sobretudo nos primeiros domingos após a Páscoa, quando os apóstolos estavam reunidos, mas às portas fechadas, com medo dos judeus, com medo, portanto, cheios de medo. E, por outro lado, o que é que vai ser agora? Preocupados, etc. Preocupados. Portanto, Cristo, a primeira coisa que lhes diz é: a paz esteja convosco, a paz entre vocês, a paz, etc. Portanto, a paz é algo, eu quase que ia dizer, a paz é o primeiro fruto da ressurreição, da fé na ressurreição. Portanto, não temais, vou mandar-vos o Espírito e também recordareis aquilo que vos disse, mas libertai-vos do medo, não é? Libertai-vos do medo, tendo confiança. Só aqui mais uma ideia. Ele diz que lhes mandará o Paráclito, o Espírito Santo, o Paráclito. Eu gosto mais da tradução que dão em inglês, porque a palavra Paráclito não existe em português em outros casos. Eu não conheço a palavra Paráclito senão a nomear o Espírito Santo. Ao passo que em inglês eles traduzem por advocate. É como que um advogado, um defensor. Defensor. E então, Jesus Cristo diz que mandará o Espírito Santo e que ele para nós é um defensor. E isso dá-nos uma grande consolação, sabendo que nesta batalha da vida, em que há espíritos malignos que procuram levar a ruína às nossas almas, procuram perder-nos, Jesus Cristo diz que o Espírito Santo será para nós o defensor. Ora, se a gente tem o Espírito Santo à porta, não entra ladrão. Também é bonita a tradução do inglês, advogado, defensor. Mas a do português, de facto, é um palavrão que nós não entendemos, assim, ainda à raiz da palavra, muito poucos de nós sabemos isso, mas a tradução é consolador. Portanto, o Paráclito é aquele que consola, precisamente que dá a paz, consola, liberta-nos do medo, não, etc. Portanto, tranquiliza-te, não é? Consola. Agora estamos viúvos do nosso Mestre, estamos órfãos do nosso Mestre. Não, o Espírito Santo consolar-vos-á, dar-vos-á tranquilidade, consolo, porque e se me amasseis de verdade, nem era preciso, era um palavrão que eu ia dizer, nem era preciso o Espírito Santo vir, se me amasseis de verdade. Já sabias, porque amar de verdade é estar fortemente possuído desse tal Espírito que é santo. Quem me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. É logo a introdução da passagem do Evangelho de hoje. E a gente lê estas palavras, ou esta passagem, de uma maneira leviana e não nos apercebemos da profundidade que isto tem. Em que Jesus Cristo diz que aqueles que o amam receberão a visita do próprio Jesus Cristo que vive em nós, mas não é ele sozinho. É do Pai e do Espírito Santo que vivem em nós. Por isso São Paulo diz: não sabeis que sois templos do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Não é? E São Paulo tem uma expressão sobre o Espírito Santo que também gosto muito, que aparece, São Paulo diz: ninguém de nós
pode fazer isto ou fazer qualquer coisa, nem sequer dizer Jesus é o Senhor, se não for movido pelo Espírito Santo. Esta capacidade de sermos templos da Santíssima Trindade, templos do Espírito Santo, vem-nos através do amor, e o amor vem-nos através da adesão que fazemos com o nosso batismo conscientemente. É apenas um parêntese, mas de facto tudo depende da nossa consciencialização e da fidelidade ao nosso batismo, porque o batismo é a nossa opção radical por Jesus Cristo, por amar Jesus Cristo, por seguir Jesus Cristo. E só aqueles, nesta situação de amarmos e seguirmos Jesus Cristo, somos capazes, de facto, de sermos morada desse Espírito Santo, etc. Não era o Papa São Leão Magno que dizia: reconhece ao cristão a tua dignidade, porque nós somos templos ambulantes da Santíssima Trindade. Levámo-la em nós, cá dentro. Olha, Sr. Padre, a gente tinha planos para ler a primeira leitura, mas já falta menos de 2 minutos, já não vai dar tempo. É que as leituras neste tempo da Páscoa são tão ricas, têm tanto que se lhes diga, tanta profundidade, que nós temos muito, muito que dizer sobre elas. E aqui, só no Evangelho, nós levamos os 30 minutos e já não nos dá tempo de ir à primeira leitura. E nunca somos capazes de dizer tudo e mais alguma coisa das leituras, não é? Eu digo muitas vezes que a palavra de Deus nunca se esgota. A gente, num domingo, a gente vai a uma missa e ouve um padre a fazer uma homilia, a gente vai a outra igreja e ouve outro padre a fazer uma homilia e diz coisas completamente diferentes. Vai tirando, o pregador vai tirando coisas diferentes da palavra de Deus. E se dessemos a volta ao mundo, ficaríamos impressionadíssimos e ouvíssemos todas as homilias de um domingo. Seria impressionante ver a riqueza que todos conseguem tirar da palavra de Deus. Bem, caros amigos, estamos a dizer que o tempo se acabou. 6º domingo da Páscoa. Aí vem o Espírito Santo. Continuemos a gozar da alegria deste tempo pascal. Jesus ressuscitou e a sua alegria continua a encher as nossas almas. Leiamos a palavra de Deus, ouçamos com atenção a pregação para que possamos beneficiar ao máximo. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.